E aí, molecada, tranquilão? Tudo certo? Então, eu ia deixar pra gravar amanhã, mas como a cabeça tá agitada pra caralho e tal, resolvi gravar hoje. São 3h10 da manhã. E vamos lá. Eu vou dividir o vídeo em dois. Eu vou primeiro explicar minha história e como o Sardinha me inspirou tanto. E depois, no outro vídeo, que vai ser a parte 2, vai ser a parte mais de exercício, as dicas que realmente eu peguei lá. Beleza? Cara, pra começar, eu treino há 5 anos. É pouco, de certa forma, comparado a vários fisiculturistas. Quando eu comecei a musculação, quando eu comecei a treinar, levar mais a sério, os primeiros vídeos que eu vi foram do Sardinha, do grande Fernando Sardinha, né? Que é muito conhecido no nosso esporte dentro do fisiculturismo, é muito respeitado por todos, muito querido por todos. Então, cara, há 5 anos atrás eu me inspirei nesse cara para começar a treinar. Eu vi os vídeos dele fazendo bíceps, fazendo rosca, eu vi os vídeos dele fazendo barra, fazendo remadas. Eu aprendi muito vendo os vídeos daquele cara. E desde sempre eu percebi que, apesar dele ser grande, ele era diferente da maioria. Porque a maioria dos caras grandes que eu conheci na época, eles eram muito fechados, muito metido, né? Eles seguravam muito conhecimento e com o Sardinha era diferente. Eu via que ele era um cara grande, que detinha muito conhecimento e era um cara extremamente humilde, que ajudava todo mundo, que não faz separação de gênero, de sexo, de cor, de nada, entendeu? É um cara extremamente humilde, muito tranquilo. E nesse, como espelho, eu tive ele, pois eu creio que a humildade está acima de qualquer coisa, principalmente dentro do nosso esporte. E foi dessa forma que eu me inspirei a continuar no fisiculturismo, né? Quando eu perdi a primeira vez, eu fiquei totalmente sem chão. E foi vendo os vídeos do Sardinha, de motivação dele, ele contando a história, contando as coisas que já tinham passado, acontecido na carreira dele, e que ele tinha passado por tudo aquilo e conseguido se tornar um campeão, que eu tive força para seguir em frente, entendeu? Claro, tiveram vários outros fatores, mas quero deixar claro a importância do papel desse grande atleta, a influência que ele teve para mim. E se vocês estão vendo as fotos que eu postei com ele, que eu realmente me emocionei quando eu encontrei com ele, é algo que, pô, eu não tenho nem palavras para descrever, entendeu? É uma grande sensação, é uma sensação, além de tudo, de gratidão por tudo que ele faz pelas pessoas do nosso esporte, pela quantidade de gente que ele ajuda, pela humildade que esse cara tem. Porque ele não é só grande de músculo, ele não tem só um dorsal gigante, ele tem um coração gigante. Isso que falta pra muita gente, coração, entendeu? Se todos tivessem metade do coração que aquele cara tem, todo mundo seria uma pessoa melhor, né? Todos, sem exceção. Ele é uma pessoa assim excepcional. E com o decorrer dos anos, eu sempre segui a carreira do Sardinha, entre altos e baixos, nunca deixei de acompanhá-lo. Quem convive comigo sabe o quanto eu sou fã e o quanto eu me espelho nele, né? Durante muito tempo, quem conhece o Sardinha sabe que ele treina em jejum. Ele não é adepto de pré-treino, tanto líquido quanto sólido. Ele diz que a comida ela não é digerida em 1 hora e que ela não consegue ser processada em 1 hora. Então ele se sente melhor, no caso dele, treinando em jejum. Durante muito tempo eu fiz isso e eu consegui muito resultado dessa forma, né? Ainda mais por ter um metabolismo um pouco mais lento que a maioria, desde pequeno sempre foi assim. Eu gostei muito quando eu fiz dessa forma. Talvez por causa do jejum, o aumento da liberação de GH, de GF1, eu melhorei um pouco o meu físico durante essa época. Logo depois eu voltei a usar o pré-treino e tal. Mas durante muitos anos, eu acho que foi até mais de 1 ano,
eu continuei treinando desse jeito. Quem treina comigo sabe como é que eu treinava. Eu sempre me espelhei muito nesse cara, né? Se eu aprendi a treinar, foi por causa dele. Sempre preconizei com todos os meus alunos, com todas as pessoas que eu ajudo, execução de exercício, biomecânica aplicada. Nada se resolve com carga excessiva se você não está trabalhando o músculo. Simplesmente você pega o supino e faz isso aqui, você está simplesmente levando o peso de um lado para o outro sem trabalhar nada, entendeu? E que a biomecânica aplicada, ela pode transformar totalmente um shape. Ela pode pegar um cara, adicionar 1 quilo e fazer o shape dele totalmente diferente, enquanto um cara adiciona 10 quilos e o shape dele é praticamente a mesma coisa. Isso chama-se biomecânica aplicada, entendeu? E isso é só um pouco das coisas que eu aprendi com esse cara durante todos esses anos, né? Como ser um fisiculturista, de certa forma, manter a humildade, os pés no chão, nunca tentar dar um passo maior do que a própria perna, né? Tratar todo mundo bem, acima de qualquer coisa, né? E isso, quem conhece a história desse cara, velho, é tipo, fica até ridículo a gente tentar contar a nossa, né? Não sei se vocês conhecem, mas vocês sabem disso, mas o Sardinha, ele é músico. E quando ele começou na carreira dele, ele tocava em bar à noite para conseguir sustentar ele, né? Que ele mudou para, se eu não me engano, foi para São Paulo, morando sozinho. Então ele tinha que trabalhar, tinha que dar um jeito de sustentar, porque os pais não tinham muita condição para ajudá-lo. Então a história desse cara é muito, muito grande. O apelido de Sardinha vem por causa do... Na época que ele treinava na academia, ele é baixinho, era magrelo, e os caras da academia eram chamados tubarões, né? Os marombeiros, os fisiculturistas. Como ele era pequenininho, chamaram ele de Sardinha, vai ser a sardinha do grupo. E aí pegou. Então, cara, não é nada exagerado que eu tô postando, entendeu? As fotos, as homenagens, eu realmente me emocionei muito, porque durante todo esse período de 5 anos, todo esse período, nesses 2 anos e meio que eu venho competindo, que eu fiz uma história, foi com inspiração desse cara. E hoje, no workshop que teve em Goiânia, no Teatro da PUC, o Teatro da PUC foi onde eu comecei a competir, onde eu subi a primeira vez no palco, onde eu tive minha primeira derrota, e onde ano passado eu levantei pela primeira vez o meu troféu de primeiro lugar, pela NABA, na classe 2. E foi nesse mesmo palco que eu conheci um dos meus maiores ídolos, das minhas maiores inspirações, que foi o grande Fernando Sardinha, né? Eu falei para ele que eu me inspirava muito nele, que agradecia por tudo que ele teve feito até hoje, por todos nós no esporte, e que ele continue sendo essa pessoa maravilhosa que ele é, ajudando todo mundo, sempre com humildade, que ele é, ajudando todas as pessoas, independentemente de qualquer coisa, de sexo, de tudo, que ele vai inspirar muita gente ainda. E isso é outra coisa que eu quero falar pra vocês, porque muitas vezes a gente põe no pódio atletas lá de fora, como Phil Heath, Kai Greene, Victor Martinez, Big Ramy e outros caras mais, e nós esquecemos os grandes atletas que nós temos aqui do nosso lado, que é acessível pra gente conversar e conhecer, que pode inspirar mais a gente do que esses caras lá fora. Porque ainda mais aqui no Brasil, quem mora aqui sabe a dificuldade que é pra gente conseguir ir pra frente no esporte, né? É uma coisa extremamente difícil, e ainda mais dentro do fisiculturismo, que é um esporte cheio de preconceito, cheio de dificuldades, né? Cheio de paradigmas ainda, difíceis de serem quebrados, que a gente está conseguindo quebrar aos poucos, né? Impondo na sociedade, mostrando que nós não somos somente deltoide, bíceps, dorsal e peito, que nós temos cérebro, que nós temos sentimentos, que nós temos opinião, e que nós vamos lutar pelo direito de conquistar o nosso espaço nessa porra, entendeu? Então é só isso, queria deixar bem claro como é que esse cara me inspirou. E cara, vamos inspirar nos atletas daqui, estão aqui do nosso lado, entendeu? A luta deles às vezes é até maior que a luta dos caras lá de fora. Temos aí Luiz Sardinha, o Fernando Sardinha, Felipe Franco, né? Eduardo Correia, Alex dos Anjos, Edson Prado, Luiz Otávio de Freitas, né? Entre outros monstros, né? O grande Magalhães.
Pô, então vamos se inspirar na galera daqui, vamos dar valor aos nossos atletas, porque a gente só tem a ganhar dessa forma, entendeu? São pessoas que estão do nosso lado, que a gente pode conhecer e se inspirar mais ainda com as histórias de vida dessas pessoas, beleza? Quero só deixar esse recado para vocês e agradecer ao Grande Sardinha por esse dia, que eu nunca vou esquecer, que provavelmente me impulsionou muito para frente, ainda mais que eu recebi elogios desse cara. Em cima do palco me chamou de mastodonte na frente de todo mundo em relação ao meu volume muscular e me elogiou e elogiou a menina que estava comigo, que viajou comigo no caso, que também é fisiculturista. Disse que nós dois somos volumosos, porém apesar de sermos volumosos, somos muito estéticos, né? E eu acho que eu ganhei o ano depois disso. Eu não preciso de mais nada esse ano, mais de elogio de ninguém. Acho que eu já tenho motivação por pelo menos 3 anos da minha vida dentro do fisiculturismo. Então eu estou bem tranquilo em relação a isso. Só quero agradecer esse cara. E é isso aí, galera. Tamo junto. Boa noite pra vocês. É nóis.